Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Daremos hoje sequência ao comentário das lições bíblicas da revista da editora Betel, falando da lição de número 6, cujo título é O verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre Jesus. O texto base dessa lição é 1 Samuel capítulo 16, versículos de 5 a 7, que trata da unção de Davi na casa de Jessé, feita por Samuel. É uma lição interessante, é uma lição que vale a pena você refletir e principalmente procurar aplicar isso na vida dos alunos da escola bíblica dominical e, por que não dizer, na nossa própria vida. Amados, inicialmente devemos destacar que a nossa capacidade para servir não depende de habilidades naturais nossas, ou não depende de habilidades adquiridas nossas. Portanto, os nossos estudos, o nosso conhecimento científico e tecnológico não é muito levado em consideração na hora de servir a Deus, se antes de tudo isso não houver uma disposição para servir. Uma disposição de aceitar as exigências que a palavra de Deus faz para todo aquele que quiser participar desse maravilhoso ministério que é servir a Deus fazendo a sua obra. E uma pergunta que nós sempre devemos fazer a nós mesmos: até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade, nossos gostos pessoais, nossa própria opinião, muitas vezes, para deixar que o Espírito Santo nos controle? Porque nem sempre, irmãos, nós estamos dispostos a fazer isso. Na maioria das vezes, nós queremos ser protagonistas da nossa própria história, nós queremos ser o protagonista do nosso ministério, nós queremos ser aquele que faz as escolhas e que decide o que e onde participar. E servir a Deus necessariamente não é isso que a gente tem que fazer. Na lição desta semana, estamos estudando sobre a sujeição ou a nossa sujeição a Jesus. E nas Escrituras, a palavra sujeição significa mais do que admitir certas cobranças ou imposições que nos são feitas. Na verdade, a palavra sujeição, ela envolve dependência, submissão e obediência. Essas três coisas formam o arcabouço, aquilo que vai determinar se de fato nós somos sujeitos ou estamos prontos para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Estar pronto para depender de Deus, submeter-se a Ele e obedecê-lo em tudo. Renunciando, como eu disse, para poder servir melhor. Então, essa deve ser a nossa posição, se quisermos fazer algo na obra de Deus. É importante você refletir que fazer as coisas na obra de Deus não é como você fazer as coisas na vida secular ou no dia a dia. Exige um comportamento diferente. As lições desse trimestre, ela tem trazido em cada uma delas um assunto que diz respeito à nossa conduta cristã. A lição de hoje não é diferente. A lição de hoje, ela traz um assunto dos mais importantes, que é a nossa sujeição a Cristo. E nós precisamos estar bastante atentos a isso, irmãos, porque numa geração onde nós estamos habituados a receber, a mandar, a ser protagonista, falar de sujeição, falar de servir, soa um tanto quanto fora de moda. Mas se nós quisermos servir de fato a Deus, é essa a nossa postura. Veja,
Estar sujeito a Cristo é se dispor a viver em sua dependência, como eu disse, submisso a Ele e obediente a Ele, sem fazer questionamentos. Os nossos porquês não cabem na vida cristã, na vida espiritual. As nossas desculpas não cabem quando se trata de fazer a obra de Deus e servir a Deus. Nós temos que ter convicções claras da nossa chamada para que nós tenhamos condições de nos apresentar para viver de acordo com aquilo que nos é exigido. E sem que haja uma grande dose de renúncia, será muito difícil para a gente conseguir nos envolvermos efetivamente naquilo que nós pretendemos fazer para Deus e até mesmo naquilo que nós fomos chamados para fazer para Deus. Eu quero fazer uma análise dessa lição, fazendo uma abordagem dos próprios tópicos que o comentarista da lição fez. Eu apenas vou, como sempre faço, colocar alguma pequena modificação nesses tópicos, mas vou utilizá-los com toda certeza. E, ao final, eu pretendo fazer uma aplicação desse assunto para que fique melhor entendido e como a gente vai, de fato, poder aplicá-lo nas nossas vidas. Antes, eu quero lembrar que o PDF dessa lição está na descrição do vídeo. Você pode entrar lá e baixar o PDF sem nenhum problema e você utilizá-lo como você quiser. Tá? Além disso, eu queria te pedir que, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, que você se inscreva. Eu estou com o objetivo de atingir um número de inscritos no canal, a fim de poder fazer outro tipo de contribuição, dar outro tipo de contribuição aos irmãos, além desses pequenos vídeos e desses esboços que eu tenho apresentado com relação às lições desse trimestre, que nós pretendemos, claro, continuar fazendo até o final desse trimestre e dar sequência se caso seja possível. O meu objetivo nesta lição é caracterizar a sujeição a Cristo como condição indispensável para que possamos fazer parte daqueles que servem a Deus em sua obra. Então, esse é o meu objetivo. E eu quero começar fazendo uma abordagem clara, do tópico número 1, a escolha de Deus. Eu preferi fazer uma abordagem desse tópico sob o título de O Homem segundo o Coração de Deus. Já que nós estamos analisando, fazendo um comentário com base no texto de 1 Samuel capítulo 16, que é o capítulo que trata da unção de Davi, que é chamado ao longo da Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, como um homem segundo o coração de Deus. Então, é sobre esse tópico, esse assunto que eu quero fazer a abordagem desse primeiro tópico. Amados, veja, quando Deus escolhe alguém para a sua obra, segundo o comentário da lição, e eu copiei isso do comentário, Deus passa a fita métrica em torno do seu coração e não de sua cabeça. Claro. Não que Deus mexa só com as emoções, que use apenas as emoções e deixa de lado o racionalismo, deixa de lado a reflexão, não é nada disso. É que para nós a cabeça é a sede do nosso intelectualismo, daquilo que nós conseguimos ao longo da vida, da caminhada, guardar como conhecimento adquirido e tudo mais. Coração já é algo muito mais sensível, é algo que não depende de aquisições científicas e tecnológicas. Ele é importante porque lá estão as nossas emoções. Deus, ele gosta de trabalhar com as nossas emoções. Ele não ignora o nosso intelectualismo, claro. Se você observar a Bíblia, os autores da Bíblia, os que escreveram a Bíblia, por exemplo, você vai encontrar homens de todos os níveis de conhecimento.
você tem um Lucas, que é um médico, você tem um Amós, que é um fazendeiro, você tem um Daniel, que é um servidor público que está na corte, você tem um Pedro, que era um pescador, você tem um João, que era um outro pescador, um homem dedicado, você tem vários outros escritores da Bíblia, e todos eles, Deus fez questão de deixar que traços da personalidade deles ficassem gravados nos seus textos. Se você pega, por exemplo, os textos de Paulo do Novo Testamento, você percebe a erudição, o conhecimento, a habilidade dele para lidar com os temas, com os assuntos, é impressionante. Então, nós não podemos dizer que Deus ele ignora completamente essa questão racional. Não, Deus usa isso também. Mas, de fato, Deus está muito interessado nas nossas emoções. Como nós reagimos diante de algumas circunstâncias. Ainda, segundo o próprio comentarista, um cérebro inteligente arranca aplausos na terra, mas um coração bondoso arranca aplausos no céu. Concordo plenamente com ele. Quanto mais demonstrarmos um sentimento de zelo, de subserviência a ele, mais ele vai nos usar e com certeza estará nos aprovando lá na eternidade. Às vezes nós pensamos que servir a Deus, para servir a Deus nós precisamos nos enquadrar naquele grupo de pessoas especiais, com capacidades extraordinárias, com habilidades excepcionais, com jeito especial. Agora, eu quero tomar um outro caminho. Lembre-se que nós estamos abordando um tema cujo tópico é o homem segundo o coração de Deus. Veja, para servir a Deus, a primeira coisa que nós precisamos é estar dispostos, sujeitando a Ele e estar pronto para servir. Aliás, ao longo dessas lições, um tema sempre recorrente é que nós estamos na obra de Deus para servir. Nós não estamos para mandar, nós não estamos ali para dar ordens, nós estamos ali para servir. E essa é uma das principais condições se a gente quer de fato fazer a vontade de Deus. E eu acho interessante que quando Deus vai procurar uma pessoa para servi-lo, Deus não procura intelectuais, Deus não procura doutores, Deus não procura homens com grandes habilidades e intelectuais muito famosos, não. As Escrituras dizem que Deus procura fiéis. Os meus olhos procurarão os fiéis na terra para que estejam comigo. Ainda bem. Porque se Deus fosse usar somente os intelectuais, talvez ainda nós não tivéssemos tido conhecimento do Evangelho. Mas, no Salmo 101, versículo 6, Davi, ele descrevendo como era a sua relação com Deus e tudo, ele fala isso para a gente. Uma segunda coisa que esse versículo descreve é que andar num caminho reto. Ele diz que o que anda num caminho reto, esse me servirá. Nós precisamos saber, irmãos, que não podemos enganar a Deus. Se quisermos servi-lo, não podemos fazer isso se nossas vidas não estiverem corretas diante dele. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Andar num caminho reto, talvez a forma mais simples de mudar essas palavras e colocar no sentido mais claro seria você ter vida íntegra.
Paulo, quando recomenda tanto a Tito quanto a Timóteo sobre a escolha de homens para servir na obra de Deus, a recomendação principal que ele faz é o seguinte: eles sejam irrepreensíveis. Amados, o que é que nós podemos fazer com um homem irrepreensível? A uma pessoa com essa característica, eu tenho coragem de confiar a ele qualquer coisa. Eu tenho coragem de colocar na mão dele o meu cartão de crédito. Eu tenho coragem de dar para ele uma folha de papel assinada em branco. Porque eu sei que se ele é irrepreensível, ele jamais fará qualquer coisa que vai me prejudicar ou que vai levar vantagem indevidamente. Então eu posso ficar tranquilo. E essa é exatamente a característica daqueles que andam num caminho reto, têm vida íntegra. E como a tradução da NVI, que é uma tradução que eu acho muito boa, ela traz que ao invés dela falar andar num caminho reto, ela diz ter vida íntegra. Isso é absolutamente importante. Portanto, é uma incoerência querer fazer a obra de Deus e não andar corretamente nas demais áreas de nossas vidas. Não dá para você enganar a Deus. Não dá para você enganar a ninguém. Você pode enganar algumas pessoas por muito tempo, ou poucas pessoas por um longo tempo, mas você nunca vai enganar todos por muito tempo. Pode ter certeza disso. E, aliás, um dos motivos da falta de credibilidade de muitos cristãos na sociedade hoje é a conduta de alguns que vivem de maneira errada. É a conduta daqueles que vivem sem, de fato, prestar atenção na sua conduta. Dizem que o que é persuasivo em uma pessoa é o seu caráter e não aquilo que ele fala. Nós nunca podemos esquecer uma coisa, irmãos. Antes de nós sermos ouvidos, nós somos vistos. E aquilo que fazemos, com certeza, vai repercutir muito mais do que aquilo que falarmos. Portanto, não queira fazer a obra de Deus se a sua vida ela não estiver íntegra na presença dele. Não faça isso. Quando Samuel foi ungir um rei no lugar de Saul, que havia sido rejeitado, ele queria encontrar um homem com boa aparência, uma estatura elevada, talvez como Saul, que era um homem muito alto. Ele queria uma pessoa preparada para a guerra. Ele queria alguém que fosse realmente um destaque social. Mas ele teve uma surpresa. Porque depois de analisar todos os filhos de Jessé, as escrituras dizem que passou na presença dele os 7 filhos. Nenhum deles foi escolhido. E todos eles tinham características muito mais, entre aspas, adequadas para ocupar o posto de rei do que Davi. Davi era o mais desqualificado para assumir o reino. Entretanto, foi exatamente sobre ele que Deus mostrou: é esse aí que eu quero ungir. Esse é o rapaz que eu quero, pode ungí-lo. Quando ele disse isso, Samuel, mais do que surpreso, mais obediente a Deus, ele unge Davi, rei de Israel. Para Deus, irmãos, ser um jovem pastor de ovelhas, sem dotes naturais, provavelmente com um corpo ainda de adolescente,
provavelmente, mas tinham um coração na presença de Deus. A exigência mais clara que Deus faz a respeito da pessoa que substituiria Saul é que fosse uma pessoa segundo o seu coração. E ele vê em Davi isso. Mesmo Samuel tendo procurado um homem que tivesse habilidades, qualidades absolutamente importantes, Deus não levou nada disso em consideração. Veja, hoje muitos poderiam levar em conta a formação secular, os diversos diplomas, a habilidade das pessoas ao falar, o intelectualismo, tudo isso poderia, aliás, muito disso é levado em conta hoje nas igrejas na hora de se indicar uma pessoa para consagração. Erro crasso, irmãos. Às vezes, deixamos nos bancos das igrejas uma pessoa simples, mas que tem o coração na presença de Deus, e escolhemos alguém pela aparência. É um erro que nós estamos cometendo com muita frequência. Nunca devemos esquecer, como disse Paulo, que a nossa capacidade vem de Deus. Não são dons naturais, irmãos. Não são habilidades naturais. Eu quero frisar isso bastante, que na igreja moderna, que as pessoas andam atrás de gente competente, de gente famosa, de gente que tenha prestígio social, para colocar diante da igreja na obra de Deus. E isso não é nenhum pré-requisito para que você sirva a Deus. É profundamente lamentável a forma como nós temos utilizado muitas vezes para escolher pessoas para estar na frente do povo de Deus. E o resultado tem sido desastroso em muitas circunstâncias. Por isso precisamos tomar cuidado. Irmãos, não pode haver êxito no ministério de um obreiro que se achar capaz de fazer alguma coisa na obra de Deus, prescindindo de uma entrega total de dependência, submissão e obediência. Precisamos deixar tudo isso e, além disso, ter a disposição para se deixar controlar, ser controlado pelo Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos, sob pena de cometermos erros absurdos, nós precisamos deixar que Deus controle o nosso temperamento, as nossas emoções, a nossa capacidade de fazer, de aprender, de ensinar. Nós precisamos deixar tudo isso sob o absoluto controle do Espírito Santo. O fracasso mais retumbante da igreja na pós-modernidade é exatamente a sua vaidade de achar que programas, que marketing, que intelectuais, que esse tipo de pessoas pode fazer a diferença no reino de Deus. E não faz. Nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos era um intelectual que se dedicava a isso. Eles não eram ignorantes. Eles não eram estúpidos. Mas também eles não eram nenhum intelectual, nem mesmo para aquela época. E o terceiro tópico da nossa lição, os princípios da chamada.
e eu coloco aqui, obediência e honra. Irmãos, não se pode alistar no exército do Senhor sem essas qualidades, obediência e honra. Pois obedecer e honrar a Deus significa estar aliado ao coração dele. E Deus, ele não usa ninguém que não estiver com o coração aliado ao coração dele. Foi essa, aliás, a principal exigência que ele fez para eleger alguém para ocupar o lugar de Saul. Alguém que tivesse o coração segundo o seu coração. Veja o que ele diz aqui. 1 Samuel capítulo 13, ou primeiro livro de Samuel capítulo 13, versículo 14. Ele diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Amados, há uma palavra mais dura, mais decepcionante do que esta, que Saul ouviu. A de que o seu reino havia acabado. Sonhos, projetos, planos de Saul foram colocados por terra nessa hora. Nada iria prevalecer. Nada iria ser levado avante, como de fato não foi. Saul ainda permaneceu no trono por muito tempo depois desse episódio, mas ele não teve mais conquistas. Ele não teve mais nada. Olha o que diz na sequência. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. Irmãos, eu tenho para mim, e essa tem sido uma forma de me comportar ao longo da minha vida na presença de Deus, que pior do que não fazer nada para Deus é você fazer alguma coisa mal feita. Foi exatamente o que Saul fez. Obediência parcial, atitudes inconvenientes na liderança do povo. E tudo o que ele fez, na realidade, ele estava pensando em fazer o melhor. Mas só que ele fez mal feito. E eu posso apoiar o meu comentário em Jeremias, capítulo 48, versículo 10. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Portanto, ser dedicado e comprometido são qualidades essenciais para você fazer a obra de Deus. Para você ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Se quisermos participar da maravilhosa obra promovendo o reino de Deus, devemos manter firme a posição de honrar a Deus e lhe ser obediente. Irmãos, é isso que falta hoje nas nossas igrejas. Nós temos muitas pessoas sábias demais. Nós temos muitos intelectuais. Nós temos muitas pessoas que têm tanto conhecimento científico e tecnológico, e eu diria que até teológico, mas lhes falta experiência deles com Deus. Lhes falta intimidade deles com Deus. E isso é algo que nós não podemos prescindir. É algo que nós não podemos abrir mão. Ao se alistar para servir ao exército do Senhor, além de obedecê-lo e honrá-lo, você precisa estar a serviço da igreja. Sabe o que significa isso, irmão? Lembra de Marcos capítulo 10, versículo 44 e 45. Quem de vocês quiser ser o maior, sirva a todos.
Sirva a igreja. Se deixe gastar pela igreja. E Jesus complementa essa afirmação dele no versículo 45 de Marcos, capítulo 10, dizendo que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. E mais, dar a sua vida em resgate de muitos. Eu fico imaginando, quase todos nós que somos professores de escola bíblica dominical, que somos obreiros na igreja, quase todos nós, nos lembramos de cor de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que promessa maravilhosa! Mas poucos de nós, professores de escola bíblica e obreiros, é capaz de recitar, sem olhar na Bíblia, 1 João 3,16. Lá está escrito: conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso é diferente, irmãos, de ser um obreiro intelectual, de ser um obreiro de púlpito, de ser um obreiro que conhece as línguas originais, hebraico, aramaico, grego e etc. É diferente. Porque a Deus nós precisamos servir com a vida, e não como intelectualismo, e não com a nossa arrogância, não com a nossa prepotência, não com a nossa pseudo capacidade de fazer as coisas. Aliás, foi exatamente isso que Jesus recomendou aos seus discípulos antes de sua ascensão. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, fazer discípulos. Você não faz discípulos se você não é uma pessoa que tem a vida. Batizando-as, ninguém chega ao tanque batismal se não tiver um bom exemplo para olhar. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinar. Irmãos, como Deus está precisando de pessoas que ensinem na igreja. Mas não que ensinem com a capacidade pedagógica, intelectual. Que ensinem com a vida. Sabe? As nossas vidas precisam ser exatamente o que mais influencia os que nos ouvem. E não a nossa habilidade em falar. Não o nosso conhecimento. Não aquilo que a gente tem, mas aquilo que a gente é. É isso que precisa. Além disso, quando Jesus estava conversando com Pedro, João capítulo 21, ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Sem levar em consideração as respostas de Pedro, ele diz: apacenta os meus cordeiros. Depois ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Sabe, irmãos, nós estamos precisando de pastores que apacentem o rebanho de Deus, e não de mercenários que vivem atrás de sobreviver com salário de igreja, que vivem atrás de ganhar dinheiro. Quando eu fiquei sabendo que no Brasil existe hoje mais de 40 mil denominações religiosas, eu fiquei assustado, porque eu sei que muito mais do que 90% dessas mais de 40 mil denominações surgiram pela ganância
pelo desejo de enriquecimento, pelo desejo de mandar, de ter poder, de controlar. Mas pouquíssimos ou nenhum deles com o desejo de servir. E é profundamente lamentável que nós estamos vivendo isso. Por fim, na prestação de serviço de qualidade no reino de Deus, devemos estar prontos para servir aos irmãos. Sim, aos irmãos. Paulo nos ordena: irmãos, levem as cargas uns dos outros. Eu tenho um pastor amigo, que aliás estou com saudade dele, tem tempo que eu não converso com ele. É um grande confidente meu, embora nós tenhamos um bom tempo que não conversamos. Ele tem duas frases a respeito do nosso comportamento que eu fico refletindo muitas vezes sobre elas. Primeiro, nós somos os únicos irmãos que não somos amigos. E uma segunda frase que ele usa muito é que nós somos os únicos soldados que numa guerra matamos os nossos próprios amigos que estão feridos. Por que isso acontece, irmãos? Pura e simplesmente porque nós não queremos servir uns aos outros. Queremos estar por cima, queremos estar acima. O terceiro tópico da nossa lição trata da conduta do escolhido. E eu acrescentei aqui responsabilidade e dedicação. Amados, a maneira como servimos a Deus é mostrada pela qualidade daquilo que nós fazemos. Eu acho que aquilo que eu falei agora mesmo, que pior do que não fazer nada para Deus é fazer mal feito, se aplica exatamente nisso aqui. Eu diria que a primeira incumbência daqueles que são chamados para servir ao Senhor deve ser priorizar a adoração a Ele. Adorar. Adorar é a nossa principal atitude no culto que prestamos a Deus e no cumprimento da nossa vocação ministerial. Aliás, o culto, toda a liturgia do culto deveria ser em função de adoração a Deus e não de outra coisa. Adoração a Deus. Ao nos aproximarmos de Deus, nossa primeira ação deve ser adorar. Antes mesmo de agradecer ou de pedir qualquer coisa. É um erro grave que nós cometemos quando nós nos aproximamos de Deus, principalmente em nossas orações, que nós partimos logo para pedidos, partimos logo para aquilo que a gente está precisando e nos esquecemos que nossa principal função na presença de Deus é adorá-lo. A segunda incumbência, também muito importante, é realizar a obra de Deus conforme a sua determinação e não agir por nossa conta própria. Muitos homens que trabalham para Deus na igreja hoje, infelizmente, estão com seus ministérios completamente reprovados, como Saul, para quem Deus disse: não subsistirá mais o teu reino. Acabou. Tem muitos obreiros que hoje estão na frente da igreja por uma questão de poder de estar ali, por uma questão de opção que alguém coloca eles ali, mas eles não têm mais chamada, já não têm mais nada para servir a Deus. Por quê? Porque ao realizar a obra de Deus, ele o faz
do jeito dele, da forma como ele acha que deve ser feito. Como Saul, que desobedeceu ao receber uma ordem direta de Deus. E por conta disso, olha o que Deus disse para Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Arrependo-me de haver posto Saul como rei. Eu não vou entrar aqui no mérito de discutir essa questão de que Deus diz assim, eu me arrependo. Eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero apenas refletir sobre a atitude de Deus ao reprovar o ministério de Saul, e o motivo ele diz, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Está aqui, irmãos. Um erro que vem sendo cometido todos os dias por dezenas, centenas, milhares de pastores e obreiros. Já não mais estão executando as palavras de Deus, mas aquilo que eles querem. Como Diótrefes, para quem João escreve, igreja para a qual João manda uma carta, em que Diótrefes estava querendo ser o protagonista de tudo, como o próprio João declara, 3 João, versículo 9, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Um obreiro que estava ali estava atrapalhando. Amados, infelizmente, existem muitos Diótrefes nas igrejas atuais no Brasil. A terceira incumbência que devemos ter é nos empenhar para fazer o melhor ao ser chamado para servir e obedecer. É obedecer a Deus. Se todos os que se alistaram para servir ao Senhor fossem obedientes à sua palavra, certamente o Evangelho já teria atingido muito mais pessoas. E muito mais lugares nós já teríamos chegado. Certamente, irmãos, a Ásia não estaria hoje sob o domínio do islamismo. O Extremo Oriente não estaria hoje sob, o predomínio do islamismo e de religiões, eu diria, esotéricas ou politeístas, como são o hinduísmo, como é o brahmanismo, como são tantas daquelas religiões. Por que isso está acontecendo? Porque nós, irmãos, infelizmente, não estamos sendo sujeitos àquilo que nos determina e nos determinou o Senhor ao nos colocar na sua obra. Eu quero encerrar esse comentário hoje apenas fazendo a leitura de algumas aplicações que eu gostaria que você refletisse após esse comentário que fizemos. A primeira, a nossa capacidade de servir não depende de nossas habilidades pessoais, mas da nossa dependência, submissão e obediência a Deus e a nossa disposição para servir. Lembrando que dependência, submissão e obediência é o que significa sujeição, que é o título da nossa lição de hoje. Segunda, estar sujeito a Cristo é se dispor para obedecer ao que Ele determinar, sem questionamentos, antes renunciando, a fim de não deixar nada que nos impeça de fazer
melhor a obra de Deus entre nós e Ele. Terceiro, às vezes pensamos, irmãos, que para servir a Deus devemos nos enquadrar em um grupo especial de pessoas com capacidades extraordinárias. Mas para servir a Deus, a primeira coisa que precisamos fazer é estar dispostos e prontos para servir. Você está? A quarta aplicação que eu quero é um conforto para nós. Deus não procura intelectuais. Deus não procura sábios. Deus não procura doutores. Deus procura fiéis. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Aquele que anda num caminho reto, esse me servirá. Quinto, não se pode alistar no exército do Senhor sem estar disposto a obedecer e honrar a Deus, pois isso significa estar alinhado ao coração dele. E, como eu disse no comentário, Deus não usa quem não está com o coração alinhado ao dele. E por fim, o que conta no nosso serviço para Deus não é exatamente o que nós fazemos, mas como fazemos. Eu posso assegurar aos irmãos uma coisa. Muitos hoje que estão com cargos elevados nas igrejas, seja ele qual for, vai se decepcionar no dia da eternidade. Por quê? Porque, infelizmente, alguns deles sequer chegarão à presença de Deus para serem galardoados. Porque nem chegarão na presença de Deus nunca. E algumas pessoas que hoje são tidas como ninguém, mas fazem um trabalho bem feito, fazem um trabalho de coração, serão muito mais honrados por Deus, porque trabalharam sujeitos a Ele, submissos a Ele, obedientes a Ele, dependentes dEle. Qual a sua escolha a partir de hoje no serviço do Senhor? Que o Senhor abra os seus olhos, que o Senhor abra os nossos olhos, que nossas aulas no próximo domingo sejam uma bênção e que os nossos alunos sejam alcançados e abençoados para a glória de Deus.